Então, pô, agora eu estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos entrando na live aí. Eu vou mandar para todo mundo aqui a live que está começando agora. Gente, e para você que já vem acompanhando as minhas lives aqui, cada dia falando um pouco mais sobre alta performance humana, sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional. E, é claro, aplicado ao seu perfil, como você, com as suas individualidades, pode se desenvolver, né, dentro das suas capacidades naturais. Gente, vai mandando, ó, clica aqui no cantinho, ó, tô mandando para todos meus contatos, clica aqui no cantinho e manda essa live para todos os seus amigos, porque vai ser uma live sensacional de muito conteúdo. Ó, já tem gente entrando, vai mandando pro pessoal. Oi, Cláudia, boa noite. Eu tô mandando aqui a live para todo mundo e eu já vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Vai mandando, gente, para todos os seus contatos. É claro que aquelas pessoas que você gosta, né? Porque a gente só manda para as pessoas que a gente gosta, a gente tem que mandar coisa de qualidade. Então manda lá, que essa live vai ser sensacional. E, gente, para quem já está entrando, hoje a gente vai continuar na sequência de lives que eu tenho feito aqui no meu Instagram desde a semana passada, né? No começo a gente começou falando sobre life, sobre vida pessoal, relacionamentos, tudo como você ter uma melhor performance na tua vida pessoal através do CIS Assessment, da análise de perfil. E para quem está acompanhando essa semana, a gente está falando sobre carreira, vida profissional e como cada perfil se adapta, como cada perfil se comunica no seu ambiente profissional, como ele escolhe a carreira, como ele pode se desenvolver nessa carreira. Então, a Cami chegou, a Tássia, o Camila, vai mandando para todo mundo aí essa live. Sejam bem-vindos, boa noite, gente. E hoje a gente vai falar especificamente do perfil conforme, gente. Eu falo gente porque vai ter duas convidadas especiais aí que possuem esse perfil. E para vocês entenderem um pouquinho, já assimilando, esse perfil é um pouquinho diferente dos que a gente falou ontem, por exemplo, que era o perfil da comunicação, da sociabilidade. O perfil de hoje, ele é um perfil mais formal, né? É aquele perfil da análise, é um perfil mais formal, né? Ele tem habilidades para ver pontos e coisas que outros perfis não têm. Ele tem um olho para o detalhe. Então, a gente vai falar como que ele se adapta no mercado de trabalho, como que ele pode ter uma melhor performance e carreira, no quesito carreira, como ele pode escolher uma carreira com base no perfil dele para que ele não seja uma pessoa talvez frustrada, ansiosa, insatisfeita com a carreira que ele escolheu, às vezes por, né, que o que acontece muito é que às vezes a gente vai pro impulso. Um colega segue uma carreira, você quer seguir também, né? O teu pai ou tua mãe fala sobre que queria ter um filho formado em tal formação, daí você vai lá e faz, né? Só que às vezes acontece o seguinte: você começa a se formar, estudar numa área e você vê que não é aquilo que você gostaria, né? Você desiste no meio do caminho, começa outra formação, não termina, começa outra e vai naquela, até achar uma coisa que você realmente tem aptidão para fazer, ou às vezes você nunca acha e, né, acaba sendo uma pessoa aí frustrada. E hoje a gente vai falar sobre esse perfil, né? Como ter, que vai te trazer uma luz de como você pode se comunicar se você tem esse perfil e como você pode se comunicar com as pessoas que têm esse perfil também. E eu vou convidar agora a Cláudia e a Tássia. A Cláudia Azevedo e a Tássia Fernanda. É Master Coach e especialista em internacional e respectivamente. Oi, boa noite, amiga. Tudo bom? Ele. Como é que você tá? Se apresente pro pessoal. Gente, essa é a Cláudia, Claudineia. Se apresente pro pessoal. Fala um pouquinho aí sobre você. Então, gente, quem não me conhece ainda, meu nome é Claudineia, eu sou Master Coach, analista de perfil comportamental, Boa noite! sou também funcionária pública, trabalho no Tribunal de Justiça, já fui professora, fui formada também em Ciências Contábeis e Direito. Então, isso aí é o que eu faço. Mas, além disso, eu sou uma alta conforme,
Tenho a alta estabilidade também, então tenho dois perfis altos aí, né? A Show. estabilidade e a conformidade. Então, é o que faz um pouquinho de diferença, né, com as características da conformidade. E essa sou eu. Que massa, amiga. O pessoal, e a gente também, eu trouxe aqui hoje para participar da live a Tássia também, que também tem um perfil, igual a Cláudia falou, a Claudinha falou, ela tem um perfil conforme, mas ela tem um outro perfil que é principal, que é o estável, mas ela também tem o fator conformidade, e ela vai falar um pouquinho como que ela lida com isso. E eu também trouxe a Cássia, que tem como principal o perfil conforme, né, amiga? Assim como eu, né? A Tássia, é presente, amiga. Fala aí, pessoal, quem que é você um pouquinho? Fala um pouquinho de você. Oi, boa noite. Eu entrei aqui, né? E vocês já estavam falando, eu acabei atropelando, perdão, viu? Sem BO. Então, é uma honra, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tássia Fernanda. Eu hoje estou com 31 anos e eu já falo um pouquinho assim da minha transição, da minha carreira. Pode, fica à vontade, se apresente, né, para o pessoal saber. A gente está falando sobre o perfil conforme, a gente vai falar sobre a questão da carreira, da vida profissional. Então, mas primeiro, amiga, apresente-se, fala com que você trabalha, né, para a gente já começar. Daqui a pouco a gente vai começar a falar um pouquinho da conformidade, do fator, né? E se você quiser trazer alguma experiência, pode trazer também, fica à vontade. Aqui é uma conversa, então não vai ter um script 100% perfeito aí, mas dá para a gente conversar e trazer um conteúdo legal pro pessoal. Tá bom, então vamos lá. Seguinte, né? Eu hoje estou com 31 anos e eu trabalho com desenvolvimento humano. E eu encontrei o meu lugar no mundo, meu lugar profissional, encontrei meu lugar profissional no mundo. Eu tinha em média 29 anos, tá? Eu comecei nessa descoberta com 27. Então, enquanto eu ainda não conhecia o meu perfil comportamental, eu vivia uma frustração muito grande, porque eu não entendia, eu não me encaixava, eu me sentia frustrada e ao mesmo tempo eu não sabia o que era que eu queria fazer, sabe? E aquilo me sugava bastante. Então hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, eu realizo os atendimentos online. Então aqui de Foz, o que é legal é que eu consigo me conectar com pessoas do mundo inteiro, né? Mas eu tenho meu escritório, eu tenho meu espaço que vocês estão vendo aqui, né? Aqui na minha casa em Foz do Iguaçu. Então, assim, hoje eu trabalho com isso e, e atualmente, é, assim, eu me sinto realizada fazendo o que tanto tempo eu busquei, desejei e não sabia o que era, né? Que é através Exatamente. do coaching, usando a metodologia do coaching. Sim. E aqui, quando a gente fala de carreira, né, já pegando o gancho ali, a gente está falando sobre o perfil comportamental do conforme hoje, né? A gente está falando sobre a conformidade. E tem carreiras, né? Vamos supor, vamos pegar. Tem áreas que esse perfil tem mais adequação, e depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão. Durante o decorrer da live vai vir esse assunto sobre carreira, tá? Mas acho que o pessoal gosta de saber, acho que o que traz a gente vai fazer essa live se tornar um negócio legal, assim, que o pessoal vai gostar de ouvir, é entender um pouquinho como que funciona esse fator na vida da gente, né? Então, assim, Cláudia, Claudine, como que você lida com o conforme, né? Com a característica do conforme antes, ou como você lidava antes de você entender sobre ele, né? Antes de fazer a análise de perfil, e como que você lida hoje? Tem alguma diferença? Você mudou algum comportamento? Aprendeu alguma coisa? Fala pra Bastante. gente aí. Bom, É, antes de saber sobre perfil, gente, é assim, é impressionante. Porque quando a gente entende realmente do nosso perfil, parece que se abre uma cortina, sabe? Então, antes de conhecer o meu perfil, eu, eu comecei fazendo a faculdade de contabilidade, depois eu já era professora. E como professora, eu era aquela professora exigente, que tem tudo a ver com a conformidade, exigente, gostava de tudo muito impecável, padrão, gente muito preocupada com as regras, padrão, tinha que ser aquele padrão perfeito. Tudo que eu
fazia era sempre com muitos detalhes, com riqueza de detalhes, até o planejamento da aula, tudo, tudo, essas são as características do autoconforme. Logo depois, a conformidade me ajudou muito na trajetória do serviço público, porque uma das características do autoconforme é a disciplina, é a autodisciplina, o foco, maior concentração, maior organização. Então, quando eu comecei a estudar para concurso público, uma das coisas que me ajudou muito foi essa autodisciplina, a organização, o foco naquelas tarefas. O mundo acabava, todo mundo saía não tinha ninguém. O que tinha era aquilo que eu tinha que cumprir para que eu passasse no concurso público. Eu já era concursada, quando eu comecei a dar aula, eu já era funcionária do Estado. Eu era professora do Estado, né? Daqui do Rio de Janeiro. E aí depois eu comecei a trajetória de ir para um outro concurso que ganhasse um pouco mais. Então eu usei muito, muito, sem saber, sem querer, eu usei muito as características da autoconformidade e da estabilidade também, porque, né, eu sou estável, então a estabilidade me ajudou muito a perseverar. O estável é muito perseverante, é muito persistente. E o conforme ele é muito detalhista, muito, eu estou falando só o lado positivo, tá? O que me ajudou a chegar na aí, nisso, eu tive os problemas com os meus pontos a desenvolver. Que quando você é autoconforme, você tem muitos medos, você é muito crítico, é bastante crítico, é bastante exigente. E isso sem entender o seu perfil, sem entender que você pode flexibilizar, sem ter uma inteligência emocional, isso você acaba perdendo algumas coisas. Você acaba tendo conflitos com colegas de trabalho, porque você quer um padrão de trabalho diferente do que muitas pessoas entregam. Então você passa a exigir que os outros também tenham o mesmo padrão que você, né? Quando eu conheci esses assessments, é que eu vim entender muita coisa que já tinha errado no comportamento, errado no tratamento com colegas, porque era assim, quando você trabalha e você trabalha em equipe e o seu trabalho depende do trabalho do outro, imagina o autoconforme pegando um trabalho de outra pessoa que não está legal pelo ponto de vista dele. Você fica na crise, eu ficava na crise. O que acontecia? Eu acabava vendo os detalhes dos erros e eu que consertava os erros. Vinha para mim e eu ficava, caramba, eu tenho que descobrir tudo, tudo eu descubro, né? Porque eu trabalho com processo hoje, no Tribunal de Justiça, e aí eu pegava os processos de outros colegas e quando eu olhava, eu via os erros desses colegas e eu tinha que consertar e eu ficava muito chateado que eu tinha que fazer o trabalho duas vezes. Então, assim, mas quando eu descubro o perfil, tudo fica muito mais fácil, porque a minha exigência, eu passei a trabalhar esse nível de exigência, diminuir, entender que a outra pessoa não tem o mesmo padrão que você não precisa ser apegado a detalhes desnecessários na sua vida, isso traz preocupação, isso traz um desgaste muito grande, né? Principalmente no seu trabalho. Quer ser um profissional de alta performance sendo autoconforme? Flexibilize mais as exigências, as críticas, saiba olhar para o seu colega de trabalho e saber que o padrão dele pode ser diferente do teu, mas o resultado equivale, o resultado vai ser o mesmo. Claro que você vai ter aquele padrão legal, mas se o outro não tem o mesmo padrão, se comunique com ele da melhor forma para que ele aumente o padrão dele. Mas o importante é que para ter alta performance, nessa carreira, é necessário que você entenda primeiro o seu perfil. Entenda. Entenda exatamente como é o autoconforme. Entenda que você não é o chato, né? Porque muitas das vezes o autoconforme é chamado no trabalho do chato, aquele que quer fazer tudo muito perfeito, aquele que quer ver todos os detalhes, aquele que quer tudo direitinho, com todas as regras.
Se a regra é para colocar aquilo no sistema daquela forma, o autoconforme vai fazer exatamente aquilo sem mudar no direitinho. Aí chega, por exemplo, um influente que é todo criativo, vamos mudar aqui, vamos fazer diferente. O autoconforme já fala assim, não, não, tem que ser aqui, desse jeito, dessa forma, né? Então, essa é a diferença. O antes, né, que eu não sabia como eu era, eu não sabia onde eu poderia melhorar, e hoje eu já vejo os erros, eu já tenho como consertar muita coisa que antes eu fazia diferente. Hoje eu não sou presa em tantas coisas que me trouxe tantos problemas no passado. Show. Amigas, nossa, você trouxe tanta coisa aqui que dá pra gente falar o dia inteiro, né? Você falou sobre Aham. os medos do conforme, você falou sobre como que ele age no ambiente de trabalho, como que as pessoas veem ele. Porque, gente, se tem uma coisa que o conforme, né? E é claro assim, que se ele não tem inteligência emocional, não se conhece, ele vai mostrar o pior dele, é que ele é muito focado em regras. Ele gosta de regras. Se você é um líder e tem um conforme, e você vai passar alguma tarefa para ele, pode ter certeza que vai ser bem feita. Se você passar uma tarefa com as regras específicas, com um tipo, uma maneira de ser feito, ele vai fazer da melhor maneira dentro do que você falou. Porque ele é voltado para regras, né? Igual ela falou, a questão do influente. Já um influente, provavelmente, ele vai inventar alguma maneira diferente de fazer o que você pediu. E o que acontece é que a conformidade, além de ser muito regrado e buscar sempre fazer dentro dos padrões, ele é exigente com isso, ele tem um alto fator de qualidade, né? Ele é voltado e ele gosta, do jeito que ele gosta de fazer as coisas muito bem feitas, ele exige das pessoas. E o que acontece? Quando ele exige das pessoas o mesmo padrão que mentalmente ele tem, ou que talvez ele consiga fazer, as pessoas podem ao redor como se fosse melhor. É muito comum um conforme ouvir, ah, cara, você acha que é melhor do que as pessoas? Você acha que sabe fazer muito melhor? É lógico, numa discussão assim, quando você já tem um problema de relacionamento por causa do teu perfil, é muito comum as pessoas se sentirem mal, porque elas nunca vão atingir o padrão do conforme, Mas né? Então, olha, só um parênteses nisso que você está falando, é que o autoconforme, ele realmente vê diferente. Ele vê de uma forma vê, muito ampla. E para você, e em geral, não é porque nós somos conformes aqui, mas em geral o conforme está certo. Em é, geral, ele está certo na sua convicção, entende? Então, assim, para discutir com conforme, traga dados e fatos, porque ele vai porque ele vai trazer. ele vai trazer, ele vai ser convicto naquilo que ele está falando que está errado, que está ruim. Isso é muito Traga massa, a amiga. etimologia da palavra. Exatamente. O conforme, gente, ele não vai te falar alguma coisa imaginário da cabeça dele, que ele acha. Ele é focado em fatos também. Ele busca informação para provar o argumento dele. Então, quando ele fala alguma coisa, é, e ele não sabe externalizar, falar isso tão certeiro que vai pegar talvez na ferida da pessoa, entendeu? E pode parecer crítica, é aí que acontece, quando o conforme não sabe se comunicar, por ele saber o que ele está falando e falar com convicção aquilo, pode parecer talvez que ele seja uma pessoa autoritária, crítica e que, né, se sinta melhor que as outras pessoas, mas não é que necessariamente ele está querendo criticar, que ele tem um olhar para o que é bom, para a qualidade, para o que tem que ser melhorado, então ele sempre vai focar ali. Eu tenho um exemplo que eu acho muito interessante, é que assim, se você pega você é um liderado e você tem um líder conforme. E esse teu líder te pediu para fazer 100 relatórios sobre um determinado produto, né? É uma situação hipotética aqui, gente. Quando você entrega esses 100 relatórios para o teu gestor e ele é um conforme alto, ele vai pegar os 100 relatórios, e pode ser que 99 esteja bom, mas ele vai ver que em um deles tem algum erro que precisa ser resolvido, pois ele vai perceber, né? Na cabeça dele, ele não está menosprezando o que você fez nos 99. Ele sabe que você fez e fez muito bem feito, mas se tem algo que precisa ser melhorado, ele vai olhar e falar, ó, fulano, isso aqui precisa resolver. O que acontece na cabeça da pessoa
que entregou os relatórios, ela vai pensar assim, pô, eu fiz 99 bom, ele pegou justo, focou justo no que estava ruim e falou só sobre isso. Só que aí que entra a gente aprender a se comunicar. O conforme, o líder, não necessariamente ele tá só te olhando o que você não tá fazendo bem. É porque se na cabeça dele, se tá bom, não precisa ser falado. Se tá bom, tá bom. Vamos porque precisa ser resolvido, porque precisa ser melhorado. E da mesma maneira que pode ter certeza que esse conforme, esse teu líder, ele percebeu que você fez 99 relatórios excelentes. Na próxima vez, você pode ficar até surpreso, mas ele vai pedir para você fazer os relatórios de novo. Porque Mas, você errou um só. mas Ah, se o líder for um autoconforme que vai olhar somente o erro, isso pode desanimar a equipe dele também. exatamente. Se o líder for um autoconforme, ele tem que ter um pouco mais de amor nas palavras, isso é um fato para qualquer um, seja o autoconforme, seja o que for, mas o líder tem que ter, além de amor com as palavras, ele também tem que elogiar essas pessoas. Antes mesmo. Exatamente. Ele tem que mudar a comunicação, né, amiga? Exato. Tá, Tássia. Enquanto a Claudinella arruma a luz dela ali, fala um pouquinho então, vamos pegar aí como que foi para você descobrir o teu perfil, né? Como que foi essa virada de chave aí, antes do relatório e depois do relatório? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro eu quero dizer que eu amei tudo que a Claudineia falou até aqui. Eu me vi muito em tudo que você falou, Claudineia, muito, muitas coisas. E assim, a diferença para mim é que durante toda essa minha jornada, né, de exigência, de comprometimento, de rigorosa, a diferença é que eu evitava conflitos. Então, no decorrer da minha jornada profissional, né, quando eu trabalhava em empresas, para início, assim, eu já comecei fazendo faculdade de nutrição. Comecei fazendo faculdade de nutrição, eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer da minha vida. Eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com algo que eu pudesse, que eu sentisse que eu estava ajudando as pessoas, né? E eu tinha por mim certo que era nutrição. Só que eu comecei a trabalhar e eu vi que profissionalmente não era nutrição o que eu queria fazer da minha vida. Eu comecei a trabalhar como promotora de vendas na época. Nossa. Sim, bem diferente. E era por telefone. Então eu ficava numa sala fechada, só eu, infinita, uma lista infinita assim, ó, de número de telefone. E eu tinha que ligar para as pessoas e ofertar. Ligar. Muito. E aquilo me fez despertar para eu querer fazer faculdade de administração. Eu percebi que não era a nutrição que eu queria fazer administração. Só que essa função que eu exercia também, eu me sentia extremamente sugada, digamos assim. Porque se eu tinha lá uma lista, se eu tinha uma lista com um sulfite frente e verso, com 10 páginas com número de telefone, eu não ia embora enquanto eu não terminava aquilo lá. Certeza. Então, é um nível de exigência muito grande, sabe? Eu dava muito além do que eu tinha para dar. E aquilo me desgastava demais mesmo, sabe? E eu não conseguia apresentar as minhas dificuldades. Eu tinha dificuldade de pedir ajuda para as pessoas. Eu achava que era eu que tinha que dar conta, que era eu que tinha que resolver. Centralizadora. Uhum. É, Era é eu que uma tinha que característica resolver. aí. Tipo assim, não, se o meu chefe pediu para mim, né, porque ele confiou para mim, é para eu fazer isso aqui. E se eu não der conta de fazer isso aqui, nossa, mas, né, se ele pediu para eu fazer, eu tenho que fazer, sabe? Eu tenho que terminar. Então, assim, bem centralizadora, não conseguia, tinha até dificuldade de trabalhar em equipes, né? Esse pessoal que está sempre trabalhando em grupo e junto, todo mundo compartilhando ali as informações. Então, aquilo para mim gerava um desconforto, para mim me deixava exausta, sabe? Então, como eu não me conhecia, eu acabava me sugando demais mesmo. E isso tudo foi me deixando cada vez mais perdida, porque eu ia cada vez mais em busca do que eu queria fazer
E quanto mais eu ia nessa busca, mais eu me cobrava. E quanto mais eu me cobrava, mais eu me cansava. Então, eu terminei ali, fiz a minha faculdade de administração, tive a minha graduação, fiz estágio na Itaipu, trabalhei em banco. Eu lembro que na época que eu trabalhei em banco, para mim foi extremamente desafiador quando eu tive que passar por um setor no banco, que é o setor de caixa. Para mim, eu trabalhar no setor de caixa foi assim, o auge, sabe? Você foi para o setor de caixa, mas você tinha contato com o público. Isso, Isso. Então, que era caixa no banco. ao deixar assim, você falou duas coisas que não combinam com a conformidade, né? Que é a venda não combina com o autoconforme, porque o autoconforme não tem essa disposição de falar com o público, ele é mais formal, ele é mais reservado, e aí te exigia muita energia por conta disso, né? Então é legal falar para o pessoal que essa energia que ela gastava, que era exigido dela, era porque o autoconforme não se adequa a esse tipo de trabalho, que também não se adequa ao ser caixa de banco, por conta do contato com o público. Se ela fosse trabalhar no banco, mas no setor fechado, na sala dela, tranquila, sem agitação, isso é o céu para o conforme. Trabalhar no teu lugar, Exato. sem alguém falando no teu ouvido. Então, por isso ela está no banco, então deve ser também muito desgastante. Uhum. Foi Amiga, gente, só um muito. minutinho, ó. Eu não quero cortar o assunto aqui, tá muito massa, mas eu preciso Imagina. responder a Cami. Ela perguntou Vamos ali, lá. se cobrar tanto, tem alguma relação com rejeição no passado? Pode ter, Assim, pode ter, gente. Porque, como amiga, não entendi. Fala de novo. conforme se cobra muito, o autoconforme se cobra bastante, mas pode ter também ligação com rejeição ou com crenças que ela aprendeu na infância. Aí só conhece a pessoa. Exatamente, aí a Oi? gente tem É, que, assim, tem falar esses mais, dois mais fatores. profundamente, e é um assunto talvez para uma outra live, para a gente falar sobre como é formado o nosso perfil, né? Porque o nosso perfil ele não é só formado pela nossa biologia, mas também pelas nossas psiques e pela nossa o nosso social, ou seja, o ambiente aqui em que a gente convive e os estímulos que a Sim. gente recebe daquele ambiente, né? E como que a gente, o significado que a gente dá para aqueles estímulos. Por exemplo, vamos Uhum. supor, vamos pegar aqui na questão da rejeição. Se tem um conforme que talvez teve a questão da rejeição lá no passado, ele foi cobrado, ele fazia as coisas e se sentia talvez que nunca estava fazendo bem feito. Então ele se cobrava sempre para fazer melhor, né? Daí ele se sentia rejeitado. Oi, amiga? Talvez não seja a rejeição, e sim a cobrança por A cobrança. parte da mãe ali. Pode ser que essa cobrança derivou de uma rejeição, entendeu? Porque ele foi rejeitado por algum parente, eu não estou dizendo que todo caso é assim, mas ele foi rejeitado de alguma maneira por alguém e deveria essa cobrança. O que que eu tenho de errado? Ele Gente, tá não tá travando só travando um pouco comigo? aqui Oi, Aline, seu vídeo. também. Tá travando um pouco aqui também. Mas vamos lá, já tá voltando, acho que tá tendo uma estabilidade. Então eu tava falando, né, da questão da psique, como que ela, o significado que ela deu para aquele momento de rejeição. E pode ser sim que isso gere uma cobrança excessiva e que possa ser que seja um futuro conforme, uma pessoa voltada para a perfeição, né? Sim. Pode ser que também, exatamente, né? Então, assim, esse é um assunto bem mais profundo. A gente está falando aqui de uma coisa mais, as principais características, mas é um assunto muito legal. Eu vou trazer numa live aí. Camila, obrigado pela Sim. tua contribuição, viu? Demais. Ó, e a Cláudia ali, a Takemura, ela falou também, meu chefe, conforme, achava até erro de cresce novos minutos de voto. Calma aí, de classe. Ela tá falando que ela tinha um chefe conforme e que ele Aham. achava erro em muitas coisas e ela sendo um D,
de alto, que é a dominância, você já imagina, né? Como que é um líder conforme com um subordinado dominante, que é a questão do. Ele não aceita muito aquela questão do feedback ali, né? Ainda mais de um conforme, talvez, que Choque. não tem inteligência emocional. Dá um atrito aí, né? Gente, tá travando aqui. Como é que tá aí? Matheus, boa noite. Tá travando um pouco, né, É, deem gente? um retorno pra gente. Vocês estão conseguindo entender? Tá tudo certo? É Isso. legal você Tá, se vocês estão ouvindo, se está travando alguma coisa. tá, eu acho que Uhum. voltou aqui, Vão gente. falando aí pra gente. Então, sim, Tá. Camila, né? Acho que ficou respondido. E mais futuramente a gente vai falar sobre a questão da rejeição, tá? Fala, amiga. Eu acho super legal. Direct, né, é legal se ela quiser falar com você, a pessoa que você falou da rejeição. Perdão, não entendi, amiga. Fala de novo. Camille, o nome dela. É Da- Camila, é. Se ela quiser falar com você no direct, alguma coisa sobre esse assunto, né? De repente a Sim, pessoa falar melhor. sim, ela é uma convidada minha, ela é uma amiga minha, então ela já tem meu contato e a gente vai conversar, pode ter certeza. Vamos falar sobre esse assunto aí. E, gente, é, vamos falar assim, a questão de carreira, né? Quando a gente, vamos dizer assim, as áreas, mas o conforme tem a melhor aptidão para trabalhar. Como a Claudinha falou, né? O conforme ele tende a ter uma dificuldade para vendas, né? Ele tende a ter uma dificuldade, porque não é natural dele aquela sociabilidade, aquela comunicação, ele é mais formal. E a Tássia trouxe aqui que as primeiras áreas de atuação dela foi justamente vendendo, foi justamente trabalhando com vendas e com público. Telemarketing, promotora de vendas. Meu Deus, amiga, traz um pouquinho. Eu queria, ó, uma pergunta que veio aqui na minha cabeça. Eu queria saber como é que era a Fala. questão, a energia. Tipo, quanto você se sobrecarregava trabalhar nessa área para você? Como que era essa experiência? Porque assim, ontem a gente falou na live que enquanto você precisa, você quer correr atrás dos seus objetivos, você vai e qualquer serviço que te dá a oportunidade você entra, né? Às vezes sem saber se você vai se dar bem ali. E você acaba se adaptando, forçando um comportamento talvez que não seja o teu natural, para que você Uhum. tenha algum resultado ali dentro da empresa, né? Porque você precisa do emprego, precisa Sim. pagar conta, precisa correr atrás dos seus objetivos. Mas Uhum. quando você entende o seu perfil, você consegue direcionar isso. E focando aqui no caso, no teu exemplo, entendendo hoje o teu perfil, como é que era? Como é que era essa questão? Você faria isso de novo? Como é que era trabalhar com vendas? Para mim, na época, era extremamente desgastante. Extremamente desgastante. Eu me sentia sugada. E eu me cobrava muito porque eu não entendia, eu não tinha uma devolutiva, eu não tinha consciência de que existia perfil comportamental. Então, eu via as minhas colegas de trabalho, os meus colegas de trabalho, as pessoas à minha volta, né? Desenvolvendo, vendendo, se relacionando, né? E é uma coisa, digamos assim, mais. Como que eu vou dizer? Que palavra que eu posso usar? Algo mais agressivo, sabe? E eu já mais introspectiva, sabe? Então eu me comparava e eu me sentia no dever, né, de estar tão bem quanto eles fazendo isso, sabe? Se eles conseguem, por que que eu não consigo, né? Se tá dando certo para todo mundo, né? Tá todo mundo aí fazendo, o que que eu também não, né? Então, eu me cobrava demais e, ao mesmo tempo, eu me sentia muito cansada. E não sei se vocês não sabem, né? Quem tá aqui, talvez eu não conheça todo mundo. Eu venho de um histórico de ansiedade. E aí, a minha ansiedade ficava a milhão, sabe? Me dava crise de ansiedade. Então, isso me prejudicava demais, sabe? Me causava insônia, eu ficava me comparando o tempo inteiro, eu me sentia cansada, eu tinha dificuldade de me enturmar com os colegas de trabalho, entendeu? Quantas vezes saía todo mundo para almoçar e eu ficava sozinha. Mas não é porque eu não gostava de ninguém e tudo mais, é que para mim era mais desafiador rolar essa integração, sabe? Eu queria estar lá com elas, mas para mim era mais desafiador. Às vezes eu não sabia como chegar, não sabia o que falar, entendeu?
E isso tudo hoje eu entendo que faz parte do perfil de ser um pouco mais reservada, de ser um pouco mais na minha, entendeu? E que tem os momentos em que eu posso me colocar nesse jogo, né? Igual tô aqui com vocês agora, né? A gente tá fazendo a live os três juntos, sabe? E me colocando nesses desafios, me dando essas oportunidades, né? Mas Show. respeitando o meu perfil, respeitando o meu limite, entendeu? Taissa, Sim. nesse momento, esse momento assim de que você não ia ficar com as pessoas, tem a ver também com o perfil no sentido de recarregar suas energias, né? Porque se você passava Isso, tempo, falando com pessoas no telefone e depois na hora do almoço ainda ter que fazer aquele social ali, estar junto, naquele momento que você ficava sozinha, suas energias eram, né, recarregadas ali também, né? eu Exatamente. descansava. Olha que interessante. E agora, Ei, e olha que a Tássia falou. Olha que legal, amiga, só um minutinho. A questão da cobrança, gente, não acontece só com esse perfil, né? Com todos os perfis, a gente tende a cobrar muito para ser ou ter qualidade de outros perfis, né? E quando é lindo isso aí, ó. O que a Tássia falou, quando ela entendeu o perfil dela, ela aprendeu a se aceitar, aceitar que aquela era a característica dela, aprender a lidar com isso, né? E, é claro, vai ter momentos em que ela vai estar lá no meio das pessoas, conversando, socializando, porque isso é importante pra gente. Mas ela entendeu que ela querer ficar sozinha no momento dela, recarregando as energias dela, não é errado. Entendeu? É o jeito dela e tá tudo bem. Não é verdade? Olha que massa. Pode falar, amigo, Sim. só queria fazer esse link aí. então, a Thaisa também falou que ela começou como vendedora e tal. E hoje, as pessoas, hoje, ainda mais no tempo que nós vivemos de pandemia, que as pessoas estão perdendo seus empregos e procurando qualquer coisa, olha o que está acontecendo, né? O quadro. As pessoas não entendem quais são os perfis, qual é o seu perfil predominante, e elas precisam do trabalho e acabam entrando em qualquer trabalho. E aí o que acontece? Muito mais pessoas frustradas, cansadas, é, é, usando os seus talentos de uma forma errada dentro dos seus trabalhos. Ou seja, se nós conhecermos exatamente qual é o nosso perfil, nós vamos procurar aquilo, nós vamos ter o trabalho que não nos cause frustração. E Você nem consegue filtrar, né? Exato. E o mesmo o empresário, né, o dono da empresa, se ele souber trazer a pessoa certa para o lugar certo, olha como a empresa ficará muito melhor, né? Muito melhor, o trabalho sairá melhor. E você, como sabe, conhecendo o seu perfil, estando na profissão certa, gente, é muito mais alegria, muito mais felicidade, muito mais prazer para trabalhar. O que acontecia com ela? Era o tempo todo muito cansativo. Imagina conforme ter que falar o tempo todo no telefone, gente. Nós que temos alta conformidade, o tempo todo vendendo, crescendo. E ela vendia muito. Mas por quê? Ela se dobrava, porque conforme como tende a fazer perfeito e se cobrar, olha o que acontecia. Né? E no final, Exatamente. ela gostava. Ele vai fazer, né? Ele vai se adaptar. Só que daí o que acontece? É igual ela trouxe ali pra gente também. É, desenvolve ansiedade, né? Você pode desenvolver ansiedade e outras questões, né? Outras patologias aí que por causa do excesso de cobrança, né? Agora pensa você, né? Pegando, linkando aqui a questão da Claudineia, que é o que ela trouxe na questão do líder. Você ter um vendedor conforme e alguém da sua administração que é influente, né? Daí você tem lá na Meu administração alguém que deveria ser focado em regras, processos ali, e ele entrega tudo, toda vez que você vai ver o serviço dele, tem alguma coisa que está errado, não está tendo uma performance boa. Daí você vai ver a performance do vendedor, ele vai estar vendendo, pode estar vendendo, mas poderia estar melhor, não está às vezes conseguindo, está se exigindo demais, está estressado, não está conseguindo bater uma meta, talvez não ser por causa da comunicação. E aí, nessa história, a gente tem três pessoas frustradas, três pessoas se sentindo
Por exemplo, o influente lá dentro se sentindo criticado, incapaz, porque não está conseguindo fazer, ser tão organizado, tão focado. O conforme também se cobrando para vender e gastando tipo, a energia dele. Às vezes ele vai vender, mas ele vai se desgastar muito. E o chefe vendo aquela situação ali, o líder, né, vendo aquela situação estressado, o que está acontecendo? Aí que vem a análise de perfil. Às vezes você não precisa contratar uma pessoa diferente. Às vezes você só realocando dentro da empresa, entendeu? Só fazer uma realocação de funcionário ali dentro, Exatamente. você consegue trazer uma transformação até para a vida dessas pessoas, que elas vão ser pessoas mais produtivas, mais focadas, com resultados melhores, né? E vão se conhecer melhor. E esse conhecimento você consegue através do CIS Assessment, né? Você conhecer, a gente fazer o teu relatório, tirar o teu relatório, fazer a sessão de clareza, né? Como a Tássia fala, ou você fazer uma sessão ali que é o retorno, que eu digo assim, onde a gente vai se encontrar, eu vou falar exatamente todo o contexto do teu perfil, como que é adequado, e é personalizado, gente, porque a gente faz assim, cada perfil, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa está passando por um momento na vida dela, está enfrentando algum desafio em algum pilar da vida dela, profissional ou pessoal, né? E aí a gente faz a sessão, por quê? Porque é uma coisa te dar um relatório com 80 informação, com 40 páginas, mais de 40 páginas sobre o teu perfil, e você lê aquilo e tá, é informação. Mas como aplicar isso no meu contexto? É aí que entra o especialista, né? Para te ajudar a fazer isso e para tirar esse peso, essas críticas, esses medos. Porque, vamos supor, eu vou falar dos medos do conforme. O conforme ele é exigente demais, porque só que ao mesmo tempo que ele se exige fazer perfeito, é porque ele talvez tenha medo de errar, né? E olha que interessante, às vezes o medo de errar e receber crítica talvez é mais com ele mesmo do que com as pessoas. Eu queria saber o seguinte, porque eu sendo conforme alto, eu me exigia muito mais. Às vezes eu deixava, às vezes eu nem me importava com a opinião de outras pessoas, porque a minha opinião era muito maior na hierarquia, vamos dizer assim, então eu me cobrava muito mais. Eu queria saber com a Tássia e com a Claudiné, com vocês também acontecia isso, essa questão da cobrança interna ser maior do que às vezes com as pessoas ao nosso redor? A cobrança interna é muito grande. Se nós É, não né? temos como gerir isso, fazer uma boa gestão dessa cobrança, ela se torna muito prejudicial até à nossa saúde. E isso em todo o tempo, mesmo sabendo do nosso perfil hoje. Eu não sei se acontece com vocês, mas mesmo sabendo, conhecendo o perfil, há cobrança. Agora, quanto ao erro, o autoconforme, ele não gosta de errar mesmo. Então, quando alguém aponta o erro dele, ele fica desesperado, tipo, será que eu errei mesmo? Ele vai lá procurar saber Como? e se ele puder provar que não errou, que o erro foi uma outra pessoa, vamos, vamos dar esse exemplo, vai com um sorrisão daqui ponta a ponta. Não fui eu que errei, aconteceu isso. Não é assim, gente? É verdade, é verdade, é verdade. Fala aí, Tássia. Agora, Ah, desculpa, amigo. esse ele errou de verdade, algo que é necessário que a gente entenda. Se você conhece um autoconforme e que ele errou, fale uma vez só. Não fica apontando a ferida, porque isso machuca lá dentro o erro para o autoconforme. E espere o tempo dele, ele vai se arrepender, ele vai fazer aquilo ele vai fazer novamente, ele vai consertar o erro. Mas quanto mais se aponta o erro do conforme, mais de dor ele sente, pior ele fica. Então ele já sabe, erro para ele é horrível. Então, se você falar, fale só uma vez para o autoconforme. Né, gente? Vocês sentem isso também? Para mim, é assim, é um verdadeiro massacre essa cobrança. Realmente é algo que eu exercito hoje, né? Assim, durante todo o meu dia. Eu estou constantemente conversando comigo, sabe? E isso, essa questão de falar do erro, isso é com tudo, sabe? Então, assim, se você falar para mim uma coisa uma vez e eu realmente entender, eu realmente perceber que eu errei, eu vou admitir para você na hora, né? Olha, foi uma falha minha, eu sinto muito, isso não vai acontecer mais. E você pode ter certeza que não vai acontecer mais.
E da mesma forma que se você pedir para que eu faça alguma coisa, né, e eu falo para você que eu vou fazer, é porque eu vou fazer. Pode ser que eu precise de um tempinho a mais, né? Por conta dos detalhes que tá ali sempre envolvido, né? Mas eu vou te dar, vou te entregar aquilo ali. Se você pedir para mim, eu vou fazer. Sim. Olha, acho que é bem interessante a gente falar sobre a cobrança, né? A questão da cobrança ali. Gente, cobrança sempre tem, né? Igual a Claudiné falou, ainda ela se cobra muito, a Tássia também falou, ela precisa lidar constantemente com isso. A diferença é que Uhum, quando demais. você entende o teu perfil, você começa a se aceitar, depois que você faz o relatório, você entende o que, em vez de o que tem de ruim, mas o que tem de bom ser esse perfil, você começa a aceitar, você começa a desenvolver mentalidade para que você não foque talvez em tantos detalhes que Uhum. talvez sejam desnecessários. E uma coisa que eu, como conforme, ó, eu aprendi para lidar com essa cobrança externa foi mudar, tipo assim, esse é meu comportamento, é meu natural olhar e prestar atenção em detalhes, né? E às vezes tentar resolver o que não tá bom. Só que o que acontece? É muita exigência, né? Uma exigência muito grande. E o que acontece é que eu fiz o seguinte, a experiência minha, gente. Eu peguei, em vez de olhar sempre, eu vou perceber, é natural, eu vou perceber o detalhe, mas eu comecei a olhar o que tá bom e Isso, agradecer pelo que tá bom. isso. Tá bom, tem que Verdade. ser exposto também, da mesma maneira o que tá ruim tem que, se tem uma maneira de resolver, vamos resolver, o que tá bom tem que ser enaltecido, gente, porque tem muita coisa boa acontecendo ao nosso redor e a tendência é que talvez um conforme ele não perceba isso, ou talvez não dê valor para isso. Por mais que ele percebe tantas coisas, às vezes ele não dá valor porque é bom. E, olha, ele precisa disso. Foi uma experiência e um aprendizado que eu tive, entendeu? Como conforme. E isso, gente, me trouxe uma, tipo, foi só mudança de mentalidade. Por exemplo, a gente está falando de comportamento, eu não mudei a minha maneira de ser, só mudei a minha maneira de pensar e de ver as coisas, entendeu? Uhum, Para sim. que eu consiga melhorar meus relacionamentos, até a minha produtividade melhorou. Hoje, às vezes acontecia muito, porque o meu perfil é CI, conforme fluente. Então, eu tenho um grau de exigência para fazer as coisas muito alto e sempre que eu estava fazendo alguma coisa, tinha uma nova ideia para incrementar naquilo. Então, pensa bem, várias ideias, sempre fazendo, nunca conseguia terminar ou chegar àquele nível de exigência minha. E o que acontece? Parava de fazer uma coisa, começava a fazer outra. Terminava um projeto ali, ficava ali, ia fazer outra, porque eu não conseguia atingir aquele nível que eu queria na minha cabeça. Quando eu comecei a falar, pô, tá bom isso aqui, tá ótimo, não tá, talvez o jeito que eu gostaria mais, tá ótimo, vamos fazer assim, vamos entregar assim. Eu Sim. comecei até a ser mais produtivo, melhorou minha produtividade, a questão da ansiedade, às vezes tipo, melhorou essa questão também, porque assim, né, quando você se exige mais, pode trazer a questão da ansiedade. Amiga, o que que você ia falar ali, que eu vi que você mostrou aí, e fala Sim, eu aí, fiquei muito empolgada. você mostrou um caderno. Eu fiquei muito empolgada na hora que você estava falando da importância da gente se porque é bom, né? E aí eu lembrei desse meu caderno Sim, aqui, ó, é um diário, eu fiz um diário, tá? Então, acho que já tem uns 2 anos mais ou menos. O que que eu faço? No final do dia, antes de dormir, essa é uma técnica minha, tá? É bem pessoal, mas que faz muito sentido para esse perfil, assim, digamos assim. Eu pego esse caderno antes de dormir e eu escrevo tudo que eu fiz, tudo que eu produzi, tudo que aconteceu no meu dia. E aí, quando eu escrevo, eu consigo ver melhor o quanto que eu fui produtiva, as coisas que eu fiz, as coisas que deram certo. E aí, ao invés de eu ficar só olhando mentalmente, né, para o que eu deixei de fazer, para o que eu não cumpri, eu vejo aqui quantas coisas que foram feitas, sabe? E aí isso ajuda muito, sério, faz uma diferença enorme. olha que feedback sensacional pro conforme aí, né? É. Eu acho que já vai ser até Aham. mais fácil de lidar com ele e de conviver, né? Tipo, de conviver com o conforme quando. Se você é conforme, vai ser mais fácil de conviver com você, né? Se você se tornar ter essa mentalidade diferente, né? E da mesma maneira, fala, amiga. A questão, Wayne, da cobrança, de ver o lado ruim, isso já é do conforme.
ele é meio pessimista, né? Então, Uhum. o conforme e o influente junto. Você, então, que tem a conformidade e a influência, uma hora o Wayne está acreditando que tudo vai dar certo, a outra hora ele está acreditando que não vai dar certo. Então, É tipo, é assim, ó, toda hora. o conforme ele ele olha muito para a realidade, né? Para a realidade. E quando ele olha para a realidade, ele vê uma realidade pessimista, uma realidade ruim. Então, é isso Uhum. que nós temos que trabalhar em nós, né? O autoconforme ele tem que trabalhar isso para que ele não caia nesse desgaste, nessa quase depressão, no sentido de ver tudo tão ruim assim, né? Então, assim, o Sim. caderno dela é maravilhoso, porque aí você foca naquilo que são os detalhes bons, né? E Isso. haja gratidão, porque tem muitos detalhes bons, né? E esse lado Sim. esse lado de ver o ruim é porque ele quer perfeição. Ele é muito perfeccionista, o que não é bom. A qualidade, o ser perfeccionista não é algo bom, porque traz um cansaço, faz aquilo que tem que ser muito perfeito. E eu estava até lendo hoje uma frase que diz assim, eu me lembro muito bem da frase, mas é como ser tão perfeito no mundo imperfeito? Isso é uma frase para o conforme pensar. Como que eu vou ser tão perfeito assim no mundo de imperfeição? Então, Com tantos erros, né? temos que entender que há erros, erros trazem aprendizagem, né? Nós temos que ficar tranquilos quando nós errarmos, pedir perdão, pedir desculpa, consertar o erro, sem cobrança, com mais tranquilidade, menos preocupação e mais otimismo. Essa é um conselho que eu dou para qualquer conforme. Hoje, né? Porque antes eu não Desenvolveu o otimismo, né? Exatamente. exatamente. E só complementando uma coisa também, é que eu vejo por mim que eu tenho assim uma imaginação bem fora da realidade, digamos assim, sabe? No sentido de ter sonhos muito grandes, e não que não, isso não seja bom. Mas eu vou trazer um exemplo. Eu estava fazendo um curso no ano passado, e aí vieram falar para mim: ai, que legal que você está fazendo o curso, vai ter surpresa no final, vai ter uma surpresa para vocês. E aí eu fiquei imaginando, eu não sei o que que passou na minha cabeça, mas eu imaginei uma coisa muito grande, sabe? Nossa, vai ter surpresa, vai ter golfinhos voando lá no final do curso. Assim, eu imaginei coisas muito grandiosas, sabe? Balão no céu, escrita no céu, tipo, eu imaginei, sabe? Viajei totalmente. E aí a surpresa era um lanche da tarde com algumas outras pessoas que já tinham feito também o curso. E aí eu achei esse momento incrível, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter me reencontrado com o pessoal e passou e eu fiquei pensando, mas não disseram que ia ter uma surpresa? Eu fiquei esperando, sabe? Eu pensei, mas não é, disseram que ia ter uma surpresa, mas o curso acabou. Será que esqueceram? O Né? que 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 isso tem a surpresa ver com a que é, exigência do conforme, talvez, né? Talvez se fosse um conforme fazer uma surpresa, ele ia fazer uma surpresa sensacional, né? E talvez ele espere que façam isso para ele também. E a hora que ele e não assim, recebeu, aí que a gente fala, quando o conforme é exigente. E pega isso, essa questão que a Tássia trouxe, que é a questão que ela imaginava que poderia ser, da mesma maneira ele imagina que as pessoas ao redor dele deveriam fazer tão bem quanto ele. E quando as pessoas não fazem, ele se decepciona, né? por isso que é É importante muito exigência. a gente conhecer e medir isso também, para não exigir tanto de nós e também não fazer isso com os outros, porque isso é muito desgastante, sabe? E eu fiquei bem para baixo depois que eu percebi, sabe, isso. E eu não queria de forma alguma, né, com que sentissem que eu estava menosprezando a surpresa que fizeram, porque foi delicioso. Só que a minha expectativa é que tinha sido alta demais. Então não tinha problema nenhum que eles fizeram. A Eu questão foi a tava minha nessa surpresa, né? Eu expectativa. acho que eu sei qual que é a surpresa. Eu tava, né, amiga? Eu sei. Tava. Olha, realmente foi uma surpresa muito legal.
Mas eu entendo também a questão da Tássia, né? Tipo, como ela esperava algo, por mais que o que ela. Olha isso, gente. Ela recebeu uma coisa muito boa, ela recebeu uma surpresa muito boa. Eu acho que foi alguma coisa relacionada ao seu aniversário, né? Uma surpresa dos amigos, dos colegas dela. Não foi? Foi o bolo e tal, Não, teve não. bolo. Não foi Não, essa? foi do ano passado, do Então foi final da outra. formação do curso. Então, mas olha que interessante, ela recebeu uma surpresa, que é uma coisa boa, que deveria alegrar ela, e ela recebeu, ela entendeu aquilo, mas como ela esperava outra coisa, tipo, na cabeça dela era uma coisa muito melhor, ela não conseguiu aproveitar aquele momento, talvez. Ou não aproveitou até um certo limite, nem mais, não 100%, né? Então, Aproveitei, mas eu fiquei esse que é esperando a o massa. surpresa. Exatamente. Isso que é o massa do conforme. Ele tem que aprender a buscar o que está acontecendo de bom agora, o que ele Uhum. pode olhar que já está bom e focar nisso, né? Para mudar a mentalidade. É porque a E isso é sensacional. palavra-chave do conforme é criticidade. Então, ele primeiro, ele critica, mesmo que ele não fale, ele já criticou aqui na mente. Ele já Já. pegou e já criticou. Isso é em pequenos momentos, seja qual for a situação. Ele olhou e já chamou atenção alguma coisa que se ele abrisse a boca, ele criticaria. Eu não sei se acontece com vocês, mas em geral, Acontece. seja indo no supermercado, ele vai ver alguém, alguma situação, e ele vai olhar e vai dar, ter aquela reação. O pensamento dele, tipo, eu não faria isso. Não seria. Isso está Acon- isso tá muito. Então, e assim é na profissão, na vida pessoal. Então, é isso que nós temos que ter um equilíbrio, né? Porque é o que estamos falando, temos que ver o lado bom. E se aquilo ali não tem nada a ver com você, esquece, deixa o outro para lá, deixa Ser mais relax, né? aquela situação Isso, releve mais, tenha mais flexibilidade. sem até Se você é conforme e você vê tantas coisas, você é tão bom em foco, em concentração, concentre no que é bom, que você já vai melhorar seus relacionamentos a um nível extraordinário, assim, gente. eu quero Foque no que é bom. Eu quero até trazer uma experiência que eu tive quando fui fazer eu me formei, né, em Direito e fui fazer a prova da OAB. Então ali eu usei, sem saber ainda sobre perfil, eu usei muito o perfil da estabilidade e da conformidade. Eu tinha um mês para estudar toda a matéria para a prova da OAB. E aí eu fiz a primeira parte, não sei se vocês sabem, são duas partes, uma é o objetivo e a outra é a parte prática. E aí eu falei assim, bom, a parte objetiva não vai dar tempo de eu estudar, eu vou fazer a prova, se eu passar, eu vou para a parte prática. Fiz a primeira objetiva, passei e fui para a parte prática, só que a parte prática eu tinha que estudar. E eu só tinha um mês e era muita coisa para ver. Entrei no curso e foquei aquilo ali, tipo, um mês inteiro, sem sair de cima, o horário direitinho, era café da manhã, estudar, eu tirei férias. Café da manhã, estudar, almoço, estudar novamente, lanche, estudar novamente, tudo disciplinado ali direitinho. Estudei todas as peças e no final de um mês eu falei: caramba, a prova é amanhã e não deu para estudar essa parte aqui. E aí eu tinha visto nas outras provas da UAB que aquela parte que eu deixei de estudar já tinha 10 anos que não caía na prova prática. Eu falei, tudo bem, então vou contando que não vai cair. 10 anos sem cair o negócio. E aí eu fui fazer a prova, quando eu chego no falei, meu Deus. Aí caiu exatamente aquilo que eu não tinha dado tempo para eu estudar. Eu falei assim, e agora? Cobrança dentro de mim, né? Por que que eu não estudei? Por que que não deu tempo? Poderia ter estudado, ter dado tempo, eu poderia ter ficado sem almoço, né? Porque eu estudava de manhã, só ou então à madrugada. Mas aí veio a cobrança, veio tudo isso, e eu falei assim, vou entregar agora e vou embora. Eu falei assim, eu entregar e ir embora de jeito nenhum. Isso é outro fator da conformidade que ele não vai entregar os pontos assim, ele não vai errar. Isso é como se fosse um erro, algo que não ia dar certo.
E aí eu falei assim, vou tentar lembrar de alguma coisa da faculdade e vou fazer a questão, vou fazer tudo. Peguei, fiz e tal. Saí já pensando o quê, gente? O que que vocês adivinham que eu saí pensando da prova? Eu não passei, né? Lógico. Onde que o conforme achou que ia passar? Já saí e falei assim, foi tudo ruim, não passei. E aí, graças a Deus, logo depois veio o resultado e eu tinha passado na prova da OAB. Mesmo não naquele, lembrando o que te fiz na faculdade, graças a Deus eu passei. Então, assim, tem certas características da conformidade e da estabilidade também, que juntos ele te proporcionam um maior sucesso naquilo que é a área que você escolhe, né? Seja numa prova, seja no próprio trabalho seu, ele te proporciona isso. São características que te levam a ter um maior padrão, a acertar mais. É claro que tem a ver com que você, aquilo que tem a ver com com o seu perfil, né? Como vendedor, você vai gastar muita energia, mas você vai conseguir. Porém, é como a gente falou antes, todas as características do conforme são características para certas profissões, né, Wayne? Olha que interessante essa questão da venda, né? Eu, como conforme também, desde que eu tenho, sei lá, meus 14 anos, eu sempre trabalhei com vendas e com o público. Sempre, 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 Mas sempre. a influência em você. Tem. Só que a minha conformidade sofria bastante. Porque, né, a questão da conformidade, por exemplo, quando o último emprego que eu tive fixo, que é registrado, foi como vendedor de calçados, né? Olha que interessante. E era calçado, era numa loja de calçados que tinha a seção masculina e feminina, mas a que mais vendia era a seção feminina, né? Nunca tinha pego nem na mão um calçado feminino. Não sabia como que utilizar, como é que funcionava aquilo. Mas eu entrei junto com uma outra funcionária que era experiente, já tinha lista de cliente, né? Já sabia vender e era mulher, ou seja, acontece, as pessoas esperam que ela teria um resultado melhor que o meu. Só que em um mês, todos os meses que eu trabalhei lá, eu bati as metas acima dela. Por quê? Eu usei a minha conformidade ao meu favor. Eu observava muito, eu peguei e olhei na melhor vendedora da loja, no melhor vendedor, como que ele trabalhava, fui absorvendo, eu olhava a questão como que um conforme vai vender. Ainda mais se ele for conforme influente, ele vai vender mais tecnicamente, e era o que acontecia comigo. Eu pegava detalhes e olhava detalhes de um produto que talvez uma vendedora que só quer vender para bater meta não vai olhar. E eu vendia, e eu trazia aquilo para o cliente, e o cliente olhava, caraca, eu não percebi isso no calçado, e vendia com base nisso. Eu usava a minha conformidade, a minha visão, o quanto eu Detalhes. conseguia olhar de detalhes ao meu favor. E eu consegui fazer uma lista de clientes no tempo que eu fiquei lá, maior do que a menina que entrou, que já tinha uma lista de clientes. Eu vendia. Eu tinha aquela questão da formalidade que às vezes, por exemplo, o que me incomodava às vezes? Eu estava vendendo, eu tinha todo um processo, tinha todas as informações que eu queria trazer de um produto, e a pessoa às vezes já estava decidida que se queria aquele produto ou não, só ia na loja para buscar e nem dava tempo de eu falar tudo que eu queria falar. Eu, pô, beleza, vendi, mas precisava falar tudo que eu tinha que falar, né? E aí, isso aí às vezes me incomodava. Mas mais me ajudou, é igual você falou, quando você entende teu perfil, você consegue utilizar as suas características para o bem. Isso mais me ajudou do que me atrapalhou na minha vida. Porque eu percebi, às vezes, por exemplo, ele tá com uma pessoa, eu começava a analisar ela e como que eu teria que me comportar com ela para me dar bem com ela, né? Para que eu conseguisse vender. Às vezes eu percebia se um cliente ele era mais inseguro, precisava de mais informação, e com o tempo eu fui me adaptando ali nas minhas vendas. No começo me incomodava, porque eu queria trazer todos os detalhes, depois eu comecei a perceber que tinha pessoas que não precisavam de tanta informação assim, né? E, tipo, como eu entendi isso, eu consegui não me desgastar tanto que eu gostava, eu adorava ali estar, tipo, junto com o pessoal, vendendo. Tipo, os clientes gostavam muito de mim, porque eu era muito educado.
por ser formal, né, o conforme ele é muito formal, então ele é muito educado. Ele vai sempre ser muito educado, né? Quando ele tem inteligência emocional, mais ainda, ele não vai ser a pessoa crítica, né? Ele vai saber falar. Então eu tratava muito bem, com muito respeito às pessoas. Então isso também me ajudou. É uma característica do conforme, né? As pessoas viam eu como muito atencioso, porque eu sempre estava ali, sempre proativo, pronto para ajudar. Isso é do perfil conforme também. Ele gosta de ajudar. Isso é muito interessante. Tinha mais uma coisa que eu queria falar, gente, que eu tinha até marcado aqui, né? Como conforme, né? Ele gosta de lista, né? Eu tinha até marcado no papel aqui. Mas, gente, a questão aqui, né? Se eu lembrar, a live já está terminando, mas se eu lembrar, eu vou falar para vocês. Mas eu queria que a Tássia falasse mais um pouquinho e trouxesse um feedback, né? Um feedback dela, para a gente trazer aqui. Cada um vai trazer um feedback, um aprendizado, para que a gente possa ajudar essas pessoas que têm a conformidade alta, né? Talvez um compilado de toda essa live. O que para você acha que foi o mais importante, Tássia, nessa questão para você aprender a lidar com a sua conformidade? Para mim, o que foi mais importante é eu saber lidar comigo e a saber lidar com as pessoas à minha volta. Quando eu tive a devolutiva do meu perfil comportamental, de início, eu não aceitava. Eu queria ser influente. Na minha cabeça eu tinha que ser uma pessoa. Por quê? Porque eu estava o tempo inteiro inserida no mercado de trabalho que exigia isso, né? Estar sempre ali envolvida com o público, sempre me relacionando com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, para mim, na minha cabeça, era aquilo. Então, foi bem desafiador. Quando eu tive a minha devolutiva, eu voltei, reaprendi a ser eu mesma. Eu Show. renasci para minha vida, entendeu? Então, eu entrei num processo de introspecção, eu entrei num processo de conexão comigo, de voltar ali para os meus valores e de, a partir disso, me voltar para as pessoas com outro olhar. Eu entendi melhor o perfil das pessoas que estavam à minha volta e qual que é a minha comunicação com essas pessoas. Então, foi muito bom, porque eu aprendi a respeitar o meu espaço e a lidar melhor com o espaço das outras pessoas. Então, igual a surpresa que eu comentei, né? Na época, eu fiquei surpresa, mas na hora eu mesma já me corrigi, sabe? Eu mesma já me voltei, não, Tássia, era isso, olha só, né? Foi legal, foi incrível. Então, assim, é muito bom quando a gente se conhece, quando a gente se entende, porque aí, além de respeitar nós mesmos, também acontece com quem está à nossa volta. A ser mais maleável, ser mais flexível, a ter um olhar menos crítico, mas com mais amor. Nossa, é assim, fantástico. Show, show. É isso mesmo. Amar o seu perfil, né, amigo? Suas Sim, e as pessoas características. da forma que elas são também, entendendo que cada um dá o seu melhor. Mas pode falar, Claudinei. E aí, qual que é o feedback que você traz pro pessoal? Não, o que mais me impressiona é, após ter conhecido um pouco o meu perfil, um pouco mais, né? É exatamente o fato de eu ser livre hoje de crítica e de exigência assim, exagerada, uma coisa exagerada. Porque eu sempre gostei de perfeição. Isso já, assim, já é meu. Eu sempre gostei de coisas boas, de padrão, de entrega de um padrão alto. Não estou dizendo aqui que haja perfeição em nós, né? Porque não há. Mas eu sempre gostei desse padrão. Só que ao mesmo tempo que eu gostava, quando eu olhava para o padrão de alguém, isso é do autoconforme, que é não delegar, porque ele acha que só ele que faz o melhor, né? Quando eu delegava, por causa da minha estabilidade adora delegar. E quando eu delegava alguma coisa, eu via que não saía da mesma forma que eu fazia. E isso já me gerava um desconforto, já me gerava algo de criticar e de exigir a outra pessoa. Só que com o conhecimento, com o meu autoconhecimento e conhecendo o perfil da outra pessoa, hoje eu sou
muito mais livre disso, livre dessa exigência, livre dessa crítica, sabe? Assim, ficar livre da crítica é muito importante, porque que a outra pessoa precisa é de um feedback teu e não de uma crítica, sabe? As pessoas falam muito de crítica construtiva, não existe isso. O que existe é você dar um feedback ali, né? E hoje eu estou livre disso. Assim, isso foi o que mais eu gostei de conhecer do meu perfil. Fora que hoje eu amo muito mais o meu perfil. Hoje eu amo muito mais ser estável e conforme do que antes. É como ela falou, eu gostava muito do influente. Eu queria também ser influente, né? E hoje não, porque eu não sou. Sendo que a influência há em nós, né? Há influência em nós. Nós podemos desenvolver quando interessa para gente desenvolver aquilo ali. Naquele momento eu quero ser mais influente, eu posso usar a influência que eu tenho. Mas no natural eu amo meu perfil, eu amo quem eu sou, né? Coisa As que habilidades estão aí para ser usadas, né? realmente. Então assim, E e o CIS Assessment é algo que sim, que muita gente escuta, né, Wayne? Isso que me entristece um pouco que muita gente escuta, ouve falar de perfil, mas dá pouca importância para isso. E pouca importância para escolher uma profissão de acordo com o seu perfil, pouca importância nos relacionamentos, entender o perfil do outro. E, gente, isso é assim maravilhoso. Isso é libertador conhecer, ter autoconhecimento. Isso leva você ao seu destino mesmo. Isso leva você a ter a profissão certa na sua vida. Isso leva o empresário a ter colaboradores certos nos lugares, nos cargos certos. Então, assim, é algo que, na verdade, todas as pessoas deveriam entender bastante de perfil comportamental, principalmente nos relacionamentos. isso é muito sensacional que você trouxe aí. Gente, eu queria fazer uma pergunta para você que está assistindo a gente. Você está 100% satisfeito com o teu resultado hoje na tua carreira, na tua vida profissional? Né? Entendendo que a perfeição não existe, mas sempre a gente pode melhorar e buscar, né, melhorar nosso comportamento, nossos relacionamentos. Hoje você tem alguma dificuldade de relacionamento com as pessoas da tua convivência relacionado a comportamento, porque você pensa de uma maneira, ele pensa de outra e dá divergência, né? Ou você se sente um pouco perdido ou frustrado na tua carreira profissional, porque você não sabe aonde ir, talvez isso tenha a ver com o teu perfil. Talvez você não se encontrou ainda profissionalmente porque você não aprendeu e não entendeu as qualidades do teu perfil, como utilizar isso, entendeu? Então quero deixar aqui o convite para vocês. Eu e a Cláudia, nós dois trabalhamos com isso, né, Cláudia? A Cláudia é formada também, a gente trabalhamos com o CIS Assessment para trazer esse conhecimento, essa clareza de habilidade de cada perfil, para você poder utilizar isso da melhor maneira, para você ter mais produtividade, mais foco. E eu quero dizer o seguinte, falando sobre produtividade, gente, não quer dizer que por você ser um conforme, que você vai ter muita produtividade. Ou porque você é um outro perfil. A gente já falou de todos os perfis aqui no meu Instagram. Por exemplo, o influente, por ele ser muito criativo e querer fazer muitas coisas, a produtividade dele baixa. O conforme também. Por ele ser muito, às vezes, crítico, né, ou muito detalhista, ou muito focado no perfeito e não conseguir, às vezes, atingir esse padrão, ele pode ser que a produtividade dele baixe. Então, se você hoje se sente improdutivo, seja em qual área da tua vida, na tua carreira, nos teus estudos, às vezes você precisa entender o teu perfil e traçar estratégias com base na sua vida, no seu perfil, para que você seja mais produtivo, mais focado, né? E, consequentemente, a gente já falou aqui todos os benefícios que tem do autoconhecimento. Diminui estresse, ansiedade, melhora seus relacionamentos, né? Te dá mais foco, mais produtividade, te dá um norte. Então é o seguinte, eu espero que a gente esteja agregando para vocês aqui com essa live, porque a gente está trazendo esse conteúdo, é um conteúdo riquíssimo, onde você só teria acesso se vocês entrassem em contato com a gente, mas a gente está trazendo aqui gratuitamente. Eu espero que já tenha agregado, mas se você quer continuar, não quer parar aqui nesse conhecimento ínfimo, né? Um conhecimento que a gente trouxe tanto conhecimento, mas ainda é muito pouco perto do que você pode adquirir. Se você quer continuar
e a se descobrir em busca da inteligência emocional, entre em contato comigo, entre em contato com a Cláudia. A Tássia também, ela trabalha com inteligência emocional, ela não trabalha necessariamente com o CIS Assessment, mas ela trabalha com inteligência emocional. E eu quero convidar elas aqui agora para dizer como que você vai entrar em contato com elas, se você quiser se desenvolver. Fala aí, Cláudia. Tem o WhatsApp, né? O telefone é 21981744995. Tem o Instagram também. É só falar comigo no direct, mas é algo que eu queria falar com vocês. Independente de qualquer coisa, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho dinheiro para isso, mas eu queria saber como eu sou. Entre em contato com a gente, entre em contato com a gente, é muito importante. Porque a gente está aqui para crescer e para contribuir. E a gente quer contribuir na vida de vocês. Por isso nós estamos fazendo uma live, né? Por isso nós estamos aqui trazendo conhecimento. Porque nós queremos também contribuir na vida de vocês. Contribuir para relacionamentos melhores nesse mundo, contribuir com uma produtividade melhor, contribuir com pessoas mais satisfeitas nos seus locais de trabalho, profissionalmente. E é por isso que nós estamos aqui. Então procura a gente se tem dúvida, se querem melhorar seu desenvolvimento, ter alta performance no trabalho, nos relacionamentos, na vida pessoal, procure a gente. Seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram. Meu Instagram até eu esqueço, claudiaazevedo.coach. Então me procura lá, procura o Wayne, procura a Taysa. E se for, eu só quero conversar, então vem conversar com a gente, porque a gente quer contribuir na vida de cada um de vocês para que a gente possa ter um mundo melhor, uma sociedade melhor. Já tem muita coisa ruim por aí. E quanto mais relacionamentos saudáveis e pessoas satisfeitas nos seus locais de trabalho, muito melhor é o mundo, né? Exato. Pode falar, amiga. Bom, o meu é só entrar em contato através do Instagram, tem o direct, né? Só me mandar uma mensagem por lá. O meu é Tássia Fernandas. Tass, tá? Tássia Fernandas. Tá aqui, eu tô direto no Instagram do Wayne também. E, inclusive, ele até me marcou, acredito, né? Numa publicação que ele fez hoje, divulgando a live. Então, dá para achar o meu arroba lá. E também na bio do perfil do Instagram tem um link. Qualquer coisa que você quiser saber mais, é só clicar lá e a gente também pode conversar a respeito no direct, tá? É só mandar uma mensagem que eu já respondo. E com o que você trabalha, amiga? Qual que é a área específica, né? Porque a Cláudia, ela trabalha com CIS Assessment e você trabalha com inteligência emocional, mas como que você utiliza? Qual que é a formação que Então, você tem? eu tenho formação em coaching, né? Pela Federação Brasileira de Coaching, tenho certificação internacional e eu trabalho com desenvolvimento humano através da metodologia do coaching. Eu acredito muito que tudo o que acontece na nossa vida é de dentro para fora. Então, quando a gente se conhece melhor, consequentemente, tudo é transformado à nossa volta, a partir de nós mesmos. Show. Gratidão. Gente, ó, tá na mão de vocês aí, né? Tão fácil. A gente, igual a Cláudia falou, a gente tá aqui acessível a todo momento, né? A gente está se dispondo a trazer conteúdo para vocês aqui gratuito, para que vocês possam já começar a entender, observar os seus relacionamentos, a sua carreira, para que você comece a ter uma mudança, né? A gente realmente fez essa live para que você já comece, não é aqui jogando palavra fora, não é aqui perdendo tempo, a gente tem objetivos, a gente tem a nossa vida, a gente tirou um tempo para dedicar a vocês, para trazer um conteúdo de qualidade, né? Só que assim, às vezes você vai precisar de um norte, né? Então, quando você decidir, né, realmente botar todo esse conhecimento que a gente está trazendo para vocês em prática, de uma maneira mais estratégica, se desenvolver, a gente está aqui. A gente está aqui para te ajudar. Não custa nada mandar mensagem. Eu normalmente, né, conforme eu estou sempre pronto para ajudar ali. E as minhas mídias sociais eu sempre deixo ativado todas as notificações, então eu respondo rápido, né? Se você tiver interesse, entre em contato, ninguém morde aqui, tá todo mundo para ajudar. Tá todo mundo para ajudar, né? E, gente, gratidão demais. Eu queria agradecer muito a Cláudia. É a segunda vez que as duas estão aqui no meu Instagram trazendo e contribuindo. Cada vez que elas vêm, elas trazem uma experiência diferente, traz
um conteúdo mais interessante, mais focado para sanar nossas dores, nossos problemas aqui. Eu queria agradecer imensamente as duas. Gratidão por ceder esse tempo de qualidade Uma para a honra gente estar aí. aqui com você. É uma honra estar aqui com vocês, fazendo essa minha primeira live tripla. Estou adorando, foi incrível. Também. Foi muito Então, bom estar aqui com vocês, com o pessoal que está nos vendo. E acredito que outros lives virão, com mais conteúdo, com mais conhecimento, com mais contribuição na vida de cada um. e, gente, eu queria agradecer muito a Yusa. Ela interagiu muito aqui, ela marcou nossos arrobas ali. E eu acredito que ela é conhecida da Cláudia, né? É Então, que eu gratidão não pela tua vejo ninguém. interação. Eu não falei com ninguém, porque eu não vejo ninguém aqui que está entrando, eu não sei. Sim, ó, ela falou: vocês são especialistas de excelência, podem ajudar muito em todas as áreas para todos nós. Nota 10, amigos. Eu que agradeço pela tua interação, Beijo, Ilza. Prazer, vamos conhecer mais. Vamos fazer uma live qualquer dia desses aí. Vamos participar junto com a gente. isso é maravilhoso. Ruth, ela é psicanalista também. Show, olha que massa aí. Eu falei que era fazer uma live com ela. A gente vai falar sobre alguma coisa aí muito interessante. Não sei ainda. Mas tá bom, gente. Então, ó, gratidão, né? A semana já tá quase no finalzinho. Quero desejar um final de semana para vocês aí, se a gente não se vê mais até amanhã, né? Bom final de semana, né? Que vocês possam passar com a maior segurança e tranquilidade nessa época de pandemia que a gente está tendo, né? Tem que ter muita segurança e se cuidar bastante para que a gente possa superar esse momento difícil, tá? Gratidão, Foi um gente. prazer, Obrigada, prazer. um beijo, fiquem com Deus. Beijo. Tchau, fiquem com Deus, gente.